Uma saudação a todas e todos que vão acompanhar essa conversa aqui. É com muita satisfação que nós recebemos aqui no estúdio da Educorp o colega Jefferson Barbieri. Ele vai, nós estamos gravando com ele aqui uma edição especial do podcast e, na verdade, ele está inaugurando uma série que a gente pretende desenvolver nos próximos meses ou aqui durante esse ano, pensando muito nos 60 anos da Unicamp e até nos 10 anos da Educorp, que comemoraremos em julho. É importante resgatar a história, rever momentos, é, dar reconhecimento às pessoas que deixaram contribuições importantes. E o tema específico, mais específico dessa edição do EduCast é o Sintec, Simpósio dos Trabalhadores da Unicamp. Então, Jefferson, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E eu queria que você fizesse as suas saudações iniciais, depois a gente começa aí a conduzir uma conversa e a pauta é o Sintec. Ótimo, obrigado, Edson. Gostaria de expressar a minha imensa alegria desse convite, né, que você fez para falar do Sintec, que eu considero assim um evento importantíssimo dentro do calendário da Unicamp, né? E eu estou muito feliz de voltar a essa universidade, né, anos depois, a seu convite, depois da minha aposentadoria, né, para falar sobre isso e a gente tá aqui. Vamos recordar um pouco, trazer essa memória para o pessoal poder acompanhar também o que que foi isso no começo, porque quem vê começado não entende, né, o que que foi lá atrás, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, bom, muitas coisas, em detalhes eu não lembro mais os espaços, mas enfim, a gente convivia muito profissionalmente aqui, sempre intensamente, buscando superar dificuldades, desafios. E o que eu me lembro, e aí você vai certamente poder clarificar um pouco mais, é que em algum momento surgiu um grupo de técnicos, me parece que muito ligados ao Instituto de Física, do qual você era, com uma reflexão importante, dizendo o seguinte: a Unicamp é reconhecida mundialmente e é preciso que nós, que não somos docentes, também evidenciemos que a gente também participa desse processo de resultados da Unicamp que qualificam a Unicamp. Como fazer isso, né? E aí eu acho que você pode dar sequência aí, porque você vai talvez especificar um pouco melhor isso. Fique à É, vontade. é verdade. Eu acho que isso foi mais um passo é, nessa, nessa sempre afirmação de que a Unicamp é uma universidade de vanguarda, né? Essa movimentação dos técnicos, porque vamos deixar bem claro, a Unicamp sempre teve um quadro docente de excelência, né? Sempre foi essa busca desde a época de Zeferino, né? Um quadro de excelência, veio até depois, em 1990, com o projeto Qualidade na gestão do professor Vogt, aquela coisa de ter título de doutorado, né, para poder exercer a função docente. Só que o que fazia com que as pesquisas da universidade fossem reconhecidas? Você tem todo um trabalho também dos alunos de graduação em menor nível, mas principalmente de pós-graduação nos laboratórios, e o trabalho dos técnicos. E isso foi assim um clamor dos técnicos de que a função deles fosse reconhecida. Inclusive, eu me lembro muito bem de um detalhe que era a inclusão do nome deles nos trabalhos que eram publicados, né? Então, porque havia uma participação efetiva dos técnicos na montagem das pesquisas. Isso começou lá pela física, depois veio química na sequência, e aí, por conseguinte, várias outras unidades foram entrando e aquilo foi sendo pensado como que aquilo poderia ser gerido, né? E também tinha um outro detalhe muito importante.
Ah, muito, por exemplo, muitas das coisas que eram feitas na química, na física, na engenharia, elas não eram conhecidas pelo restante da comunidade. Então, em muitas ocasiões, a solução que se estava buscando por uma pesquisa na física estava na engenharia, que já havia desenvolvido algum método, alguma técnica que poderia complementar muito bem. Então, a ideia de você tornar conhecido, né, o que os técnicos faziam, isso também causava, assim, deixava o pessoal muito animado a ponto de fazer com que alguma solução precisasse ser dada para isso, né? E aí a gente conseguiu, né? Com muito esforço foi montado, né? Comissões, né? Foi montada uma comissão com vários funcionários, né? E que junto na época com o professor José Tadeu Jorge, na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, aí foi gestado então o que seria o primeiro simpósio de técnicos e profissionais da Unicamp, né? Que foi o primeiro Sintec. Você fazer o primeiro, hoje a gente falando, parece uma coisa extremamente simples, né? Mas você fazer um primeiro de alguma coisa que você não tem, então o que que aconteceu? Foi muito na base do que aconteciam nos simpósios docentes, tal, seguiu é, Inspiração. é, ali seguiu o modelo, né? E assim, então, nesse ponto, eu acho que foi bem um clamor mesmo da comunidade técnica, que tinha e tem até hoje muita qualidade, porque senão a Unicamp não manteria o nível de excelência que ela tem até hoje, haja visto. A gente vê as publicações aí e tudo que permeia a avaliação das universidades, dos cursos. Tem muito da participação técnica aí, entendeu? Perfeito. Que bom que te ouvi, que bom você fazer esse resgate, né? Bom, foi um ato meio heróico, o primeiro Sintec, O porque primeiro. partiu do nada, né? De uma ideia, né? E Exatamente. aí como colocar essa ideia na realidade. Mas aconteceu, e acabou acontecendo muito no formato acadêmico mesmo. Eu lembro dos anais, do primeiro livrinho lá, que Uhum. tinha um resumo dos trabalhos, tudo feito nas conformidades com a academia, né? Bom, caminhou, né? O Sintec, eu diria, até onde eu pude apurar, ele é o evento desse formato pioneiro no Brasil. Hoje existem algumas experiências dessas experiências até reconhece que foram inspiradas no nosso Sintec, e aí resultou também em algumas edições, por razões que a gente não compreendeu muito bem, e também não vem mais ao caso, houve uma certa descontinuidade. E aí, em algum momento, lá pelo ano de 2008, que houve a retomada, e aí tem havido uma certa regularidade a cada 2 anos, e agora estamos na 10ª edição. É, também gerou uma outra coisa que aí é aquela vocação da Unicamp mesmo. Gerou o primeiro Compuesp, que é um congresso inspirado no Sintec, mas que envolve a USP e a Unesp. Queria que você comentasse um pouco como que você vê hoje, né, essa caminhada, porque você viveu o tempo heróico, deixou sua contribuição lá, né, mas aí a ideia pegou e consolidou internamente e expandiu para fora com a USP e com a Unesp, e hoje há várias experiências pelo país afora. Sim. Veja bem, Edson, a qualidade das três universidades públicas do estado de São Paulo, ela não é à toa, né? O que eu falei aqui da Unicamp, mas isso se revela na USP e na Unesp, né? Você tem uma excelência de um corpo acadêmico, né? Muito bem preparado. Você tem alunos de pós-graduação, de graduação hoje, inclusive, que né, se envolvem muito mais, né? Mas o nível da pós-graduação também é muito alto. E junto com isso, você tem um elemento, né?
que é o corpo técnico administrativo das universidades. Sem ele seria muito difícil você tocar toda essa excelência. Esse que você, né, chama até um ato de heroísmo, né, da gente ter feito o primeiro Sintec, eu acho que é, ele foi impulsionado, né? A gente foi sendo levado e eu me lembro muito bem, por exemplo, a gente tinha até o comitê científico, então os técnicos com já nível de doutorado, né? Eles ah, recebiam os trabalhos, classificavam os trabalhos, né? Então não era uma coisa assim que envia o trabalho e você vai estar lá dentro, né? Não, existia todo um preparo, quer dizer, foi feita uma triagem daquilo que chegava, né? Então assim, o que aconteceu a partir do primeiro tal, nós tivemos aí um hiato, mas isso assim, por um lado, é muito comum até na vida, vamos dizer assim, na vida política do país. Os projetos são brecados porque há ou não um interesse, enfim. Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. O que interessa é que ele teve continuidade depois, né? Ele teve essa integração, né, entre o USP e o Unesp e o Unicamp, né? E isso está fazendo com que cada vez mais os técnicos se preparem melhor, né? Com certeza. Muitas vezes a pessoa não está interessada em ir para a vida acadêmica, ser um professor, ir para a sala de aula, não. Mas ele se prepara da melhor maneira para ele poder ser o melhor técnico possível dentro, né, do espectro, né, dentro da faixa onde ele está trabalhando. Então, eu acho que isso só tende a melhorar o nível, né, daquilo que é feito, né? Só tende a melhorar os resultados que a universidade entrega, porque, assim, ao contrário de outros países no mundo, o Brasil vive essencialmente da pesquisa que é feita dentro das universidades, né? A gente tem alguns exemplos onde a indústria, alguns setores mantém alguns centros de pesquisa, isso é verdade, né? Mas o grosso da pesquisa é feito dentro das universidades. Então, aí vai de você ter bons profissionais, entendeu? Que dão suporte a tudo isso que é desenvolvido com excelência pelos professores, né, pelos alunos de pós-graduação. É isso que faz com que você veja comumente o USP, o Unicamp, o Unesp como universidades muito boas no âmbito da América Latina e às vezes até no mundo, entendeu? Universidades com menos de 100 anos, com menos de 50 anos, porque tem universidades aí que são, né, muito antigas. Então, assim, eu acredito fielmente que a continuidade disso, né, para mim é um programa que não deve voltar atrás, entendeu? Deve só se expandir, porque isso vai fazendo com que as pessoas consigam, né, exteriorizar aquilo que estão fazendo e mostrar o que estão fazendo, né? Hoje, muito do que a gente tem em termos de análise é o currículo Lattes das pessoas, né? Dentro da academia, principalmente. E isso é uma forma das pessoas mostrarem o que elas estão fazendo. Não fica um hiato ali, entendeu? Não fica um buraco na vida das pessoas. Elas estão fazendo alguma coisa. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que, assim, essas iniciativas, elas devem ser, sabe, assim, suportadas financeiramente. Porque você vê, a gente, quando fez o primeiro, a gente foi conversar nas diretorias dos institutos, perdão, e eles nos cederam espaço, Sim. nos cederam horário, entendeu? Então você tinha apresentações de trabalhos na biologia, na química, na física, na engenharia. Por quê? Porque a gente conseguiu, com as diretorias, de que esses espaços fossem cedidos para que os funcionários pudessem acompanhar
a apresentação dos trabalhos dos pares. E para nossa surpresa, muita coisa é, foi houve um estreitamento de laços entre Com técnicos de certeza. vários lugares diferentes, por Integração, conta né? integração, por conta do que estava sendo feito. Coisa que se não tivesse o Sintec, dificilmente ele saberia o que está sendo feito ali, entendeu? Então, eu acho isso fantástico, porque a universidade não é um predinho, né? A universidade é um campus. E a Unicamp, o USP, o Unesp, eles ultrapassam isso, né? Vão para outras cidades e tal. Então é preciso ter esse espaço, sabe, de mostrar o que está sendo feito para a própria comunidade, entendeu? Então, por sua fala aí, Jefferson, esse resgate ele é necessário, é como se fosse um documento resgatando a história, vendo que é uma história que está no presente e que tem que ser projetada para o futuro. E o Sintec, ele trouxe, além desse que você apontou, essa integração, essa coisa de você se sentir orgulhoso pelo que o seu colega faz, você nem sabia, né? Ele mexeu com outros, trouxe outras superações, vamos dizer assim. Por exemplo, pode parecer até meio estranho o que eu vou falar, mas entrar naquele prédio da reitoria não era uma coisa trivial para Não, funcionários, não. não era uma coisa Hum. trivial. E a Sintec meio que impulsionou isso, né? E eu estou lembrando também o termo Sintec, simpósio de técnicos. Hoje tem até essa coisa do simpósio dos profissionais, mas a gente manteve o T, o Sintec, né? E até porque faz sentido que técnico, nesse sentido, tem uma abrangência maior, né? E aí foi sendo ampliado também, além dos técnicos administrativos, o pessoal da área da saúde. Então, foi agregando, né? E eu me lembro de uma manchete da nossa assessoria de imprensa, ainda no tempo das de um jornal, que tinha um jornal, uma foto grande, quando houve uma edição do Sintec e foi dito o seguinte, eu acho até que você estava envolvido nisso, Sintec, o evento mais representativo do conjunto de funcionários da Unicamp, né? E mexeu também com esse termo, né? A designação do nosso conjunto, do nosso segmento profissional, pela negação do outro. Então, hoje, não é muito aceito essa coisa, os não docentes. Nós não queremos ser não docentes, Uhum. nós queremos ser servidores, técnico-administrativos, profissionais. Então, o termo profissionais engloba isso, mas tem Exatamente. toda essa história, esse histórico, né? E aí, saindo um pouquinho do passado, nós estamos em 2026, aí a Unicamp completando 60 anos, né? É, o Sintec na 10ª edição, começou lá em 97, né? Tem também alguma coisa a ver com a nossa carreira, a carreira que foi sendo construída, né? E aí foi levando em conta toda vários itens que conquistados. Por exemplo, houve uma época na universidade que, ao você fazer o mestrado e o doutorado, você já tinha um crescimento na carreira automático. Hoje não tem mais isso, mas houve isso, e tudo eu entendo que é resultado do Sintec. E eu lembro também do prêmio PAEP, que Uhum. também certamente tem relação com esse evento, né? O evento começou lá em 1997. Eu queria te perguntar assim, como que você situaria o Sintex? Se Sintex fosse começar agora, em 2026. Como que você acha? Seria mais fácil? Como é que você vê isso? E que projeção você faz para o futuro com um evento como esse? Olha, Edson, eu vou ser sincero para você. Eu acho que se fosse começar hoje, talvez a gente tivesse algumas facilidades por conta da tecnologia. A tecnologia, eu acho que tem ajudado sobremaneira em muitas áreas. Agora, nós enfrentaríamos desafios como foram enfrentados lá atrás, né? Isso que você rememorou, por exemplo, que a reitoria era um espaço em que a gente passava na frente e só olhava, Meio com né? medo ainda. E aí, com medo, né? É, Depois do Sintec, começou a ter uma certa abertura, então
assim, fora os docentes que frequentavam o espaço, né, os servidores técnico-administrativos também puderam começar a ter acesso, né? Agora, eu acho que isso também faz parte, né, do processo é, de, da universidade, né? Quer dizer, de expansão. Com o tempo, as coisas vão deixando de ser mais fechadas para serem mais abertas, né? Tudo dentro, lógico, dentro de uma é, de certas normas, né? Você tem que, né? Mas a reitoria é um espaço onde hoje se recebe todo mundo ali dentro, né? E isso eu acho que o Sintec deu uma boa ajuda. Talvez fosse acontecer depois, mas o Sintec acabou, né? Porque eu me lembro que a gente fazia uma mesa quadrada e vários técnicos administrativos, junto com o professor Tadeu, né? Debatendo e vendo como é que a gente ia fazer aquilo. Então, assim, eu acho que talvez hoje enfrentasse menos desafios por conta de você ter toda uma tecnologia por trás, né, que na época a gente não tinha, né? Eu penso que o que aconteceu com a carreira dos funcionários, né, o Sintec também ajudou muito, Com certeza, muito. com certeza. Inclusive na formulação, porque como é que você avalia, como é que você classifica, né, os funcionários dentro de uma carreira, né? E eu acho que as questões que vieram muito em função daquilo que a gente foi desenvolvendo com o Sintec, né? Uma coisa que você falou e que eu acho importante ressaltar é que, no primeiro momento, a gente fala simpósio de técnicos, né? Parece que é só os técnicos que estão ali no laboratório, tudo tal. Mas a gente tem que ressaltar o papel, assim, muito importante dos servidores administrativos, do pessoal da área da saúde, né? Porque você, veja bem, se você tivesse só docentes dentro da universidade, né? Como é que você faria com o resto? Então você precisa de ter outras pessoas, né? É, você é aquela brincadeira que a gente faz, né? Você não pode ter só chefe, né? Porque se todo mundo manda e ninguém faz nada, como é que você, né? Então, assim, você tem a chefia, mas aí você tem outros níveis que vão complementando toda a cadeia. Assim, como é que eu projeto isso para o futuro? Você só melhora o seu nível, você só altera o seu nível fazendo a autoavaliação. Quando a Unicamp e as outras universidades realizam esses simpósios, é de uma certa forma uma autoavaliação. Porque veja bem, Edson, se eu não tenho nada para mostrar, eu vou ter um buraco ali naquele espaço de tempo. Então, assim, as pessoas procuram fazer e melhorar para ter algo para mostrar, para dizer, olha, evoluímos nesse ponto. E isso é a autoavaliação que é feita. Por exemplo, os docentes têm toda uma avaliação, né, que é feita, e é feita às vezes até por pares, tudo e tal, é, de modo a mostrar como é que ele tem evoluído dentro da carreira. E isso impulsiona a pessoa a fazer mais e mais, entendeu? A melhorar mais e mais, a investigar mais, a, 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 a ir atrás de financiamento para novas pesquisas, entendeu? É isso que acaba proporcionando inovações, patentes, sabe? Então, é todo um conjunto que melhora com essa autoavaliação. Então eu vejo esses simpósios não assim uma autoavaliação para dizer assim, ah, você é bom ou você é ruim, não é isso. Como é que a coisa sim, é, como é que ela segue, como é que ela prossegue a partir do momento que eu me autoavalio e digo, precisamos fazer mais isso, precisamos fazer mais aquilo, entendeu? Precisamos desenvolver isso, desenvolver aquilo. Então eu acho importantíssimo que isso continue. A gente sempre fala, né, que tem que ser, é, assim, norma geral, independente de quem ocupe
os cargos majoritários dentro da universidade, sim. eu acho que isso é uma norma geral que deve seguir para o bem da universidade, né? Porque você está em determinados em postos de trabalho. Você não é que eu sou o reitor. Não, desculpa, essa é a minha avaliação. Eu estou reitor. Durante 4 anos eu estou reitor da universidade. E vou dar minha contribuição, como todos deram a sua contribuição ao longo do tempo. Acaba aquele tempo, ele retorna para as atividades dele, ele não está mais reitor, ele é um docente, né? Então, assim, você E fica o legado, né? fica o É. legado, fica o legado. E a Nós estamos partir. falando aqui de vários desses legados, né? Exatamente, exatamente. E quando você trabalha essa ideia junto aos profissionais da Unicamp, aos técnicos, você está dizendo para as pessoas: olha, vamos fazer uma avaliação geral, né, através do que a gente está crescendo, né, quais são os itens que a gente tem que atacar mais, entendeu? Por onde que a gente vai. Isso tudo refletiu na carreira lá atrás. Se hoje, às vezes, alguém ainda tem alguma reclamação com relação à carreira, porque isso, porque aquilo, são coisas pontuais. É inegável que Mas tem uma carreira. é Esqueci, né? inegável, exatamente. E veja, Edson, é uma coisa que você não constrói uma vez e ela fica para sempre. Eu me lembro muito bem de que começou lá atrás com o Pinotti, depois implantou com o Paulo Renato, né? E ao longo do tempo ela vem tendo alterações no sentido de melhorar essa avaliação, entendeu? No sentido de é, porque uma coisa é você desenvolver as suas funções, outra coisa é você desenvolver as suas funções e procurar modos de melhorar aquilo que você faz, né? Então é isso que dá o ponto de crescimento, entendeu? Isso que faz. Por isso é que eu acho que é, são 60 anos na universidade, é uma universidade muito nova, mas com uma responsabilidade muito grande e que deu para os seus técnicos, para os seus profissionais, a chance de falar: olha, nós estamos aqui, nós contribuímos efetivamente, né, para o desenvolvimento dessa universidade, e ela é o que é hoje porque é um conjunto, né? Sabe, é uma partitura. Você tem ali vários elementos, entendeu? Você não constrói só com um elemento, entendeu? Então é isso que eu acho. Eu acho que deve prosseguir, sabe? E a gente nunca vai esquecer, né? Lá de trás, dos perrengues que a gente passou para fazer as coisas, mas construímos um primeiro Sintec com pasta, com livro de resumo, com material de apoio, né? Caneta, Definiu um padrão bloco. Definimos um padrão e, que foi sendo aprimorado, mas foi arriscado, porque nós claro. definimos um padrão aqui com a vara lá em cima, né? Quer dizer, você tem que saltar aquilo lá depois, você Sarrafo tem o alto. sarrafo alto, né? Mas a gente fez, e baseado em outras coisas que a gente tinha, mas nós tivemos muito apoio. Por quê? Porque era a confiança daqueles que patrocinaram na época, era a confiança no trabalho que era feito. E no nome Unicamp, que quer queira, quer não, meu amigo, é Abre muito portas. forte, É abre forte. portas Com e é certeza. muito forte. Com certeza. E somos o que somos do ponto de vista profissional e como pessoas também. O nome Unicamp tem alta influência nisso. Mas foi muito brilhante, está sendo muito brilhante o seu resgate, porque você está relacionando o Sintec numa sequência muito importante. Houve uma época, e eu até quero nesse item aqui, encorajar alguns colegas que vão assistir essa entrevista e que eu estou convidando eles para resgatar algumas questões, né? Uma delas é a carreira mesmo. Espero que a pessoa que eu convidei, não vou Uhum. dizer aqui, se encoraje a vir falar um pouco disso. Mas teve a nossa carreira era a mesma do serviço público estadual, né? E a gente Exatamente. precisava de uma carreira específica, conquistamos, né? Uhum. O Sintec deu todo sentido a isso, porque começou a exigir uma carreira específica de uma universidade
de qualidade como a Unicamp. E tem o Proceres também. Você participou em algum momento lá do Serviço de Sim. Apoio ao Servidor, enfim, aquela situação toda lá. Uhum. E o Proceres respondia a um desafio que tinha que ter mais qualificação educacional mesmo, formal, né? E aí aqueles convênios todos com as universidades e tal, de novo, não tem como não registrar o nome do professor Tadeu, que como reitor, como pró-reitor, como chefe de gabinete, ele se envolveu muito desses desafios, né? Sim. E deu apoio. E agora, Jefferson, nós estamos aí construindo, né, a 10ª edição, tem uma comissão, e outra coisa importante sempre é uma comissão designada pelo reitor. E foi assim, para marcar a institucionalidade, né, ter o Exatamente. valor institucional. Aí eu queria, assim, já caminhando um pouco para fechar a nossa conversa, que você eh, usasse argumentos de reforço para que o conjunto atual de profissionais da Unicamp, que passou por uma renovação geracional importante, está passando, né? é, Participe do Sintec. Então, Uhum. pela sua vivência na construção e depois com o trabalho também, trabalhos que você apresentou, que você atestasse aí a importância da participação no Sintec. É, veja, eu, eu vou falar uma coisa que é chovendo molhado. Participar do Sintec, eu acho que é o ápice, é o evento mais importante dentro da carreira dos técnicos e dos profissionais da universidade. Isso sem dúvida nenhuma. É, veja, a qualificação profissional, ela é fundamental no sentido de que dá às pessoas um norte, né? Dá às pessoas uma oportunidade de desenvolvimento. Assim, eu sempre uso esse exemplo, assim como uma pesquisa não se faz do dia para a noite, né? Porque as pessoas acham que o cara entra no laboratório, coloca as coisas lá dentro do tubinho e sai, né? O remédio para todos os males já Não é pronto. E assim. não é Há assim. todo um processo aí. E dura bastante tempo, porque e às vezes envolve várias pessoas, umas vão saindo da cadeia, entrando outras e seguindo até chegar num determinado ponto. Assim é a qualificação. Então, assim, não percam de vista de que a qualificação é importante. E a participação no Sintec, ela se torna cada vez mais importante no sentido de que você está construindo não só a sua carreira, como você está construindo, está ajudando a construir a carreira de muitos. Ou seja, é um processo, ninguém faz nada sozinho. Com Ninguém faz nada certeza. sozinho. Então é um processo em que dá para a universidade, dá para o seu corpo docente, discente e de técnicos e profissionais, dá o ponto certo de onde você deve crescer e de que maneira você deve crescer. As atividades que a Unicamp proporciona no sentido de valorizar a carreira tem que ser muito bem aproveitadas, são espaços importantíssimos. Então, assim, participe. Se você é a primeira vez, assista, vá acompanhar e já pense para uma próxima oportunidade como você e seus colegas de laboratório, seus colegas de administrativos, tal, como vocês podem participar, né, e que ações vocês estão promovendo para melhorar o conjunto da obra, né? Então, o Sintec é fundamental por conta disso. Você reforça a importância institucional e reforça a importância do papel do técnico dentro das atividades universitárias. Perfeito. E um trabalho que contribui decisivamente para que a Unicamp seja o que é. Exatamente. A construção toda, desde 1966 até hoje, um formato aí desafiador, de qualificar a universidade pública, e esse trabalho que é desenvolvido aqui em cada setor, em cada instituto, cada faculdade, cada área, cada órgão, contribui para que a Unicamp seja o que é. Quero agradecer, Jefferson, por você ter Entendi. eh, vindo aqui, né?
inicia uma série, depois eu preciso ver como é que vai ser o nome dessa série, mas tem a ver com tudo isso que você resgatou aqui. Carreira, Proceres, Prêmio PAEP, tudo isso fazendo parte de um conjunto de conquistas nossas que nos orgulha, né? Sim, E que faz sentido para também para as novas gerações que chegam ao Unicamp e já encontram isso feito, mas eles podem melhorar e sim. que isso aconteça, né? Então, as suas considerações finais mesmo e muita gratidão. Eu que agradeço o espaço, o convite para poder falar, porque quando a gente está envolvido, a gente às vezes não percebe muitos detalhes. Mas depois que a gente está fora, né? Depois que você sai fora, se aposenta e olha para trás, você vê o quanto aquilo foi importante no seu desenvolvimento e no desenvolvimento geral, né? Ajudando outros, né? A se desenvolver. Então, assim, eu fico muito grato pela oportunidade de falar sobre isso e lembrar que, lógico, que nem você falou, foram vários profissionais que participaram disso, então o Sintec realmente é um evento que veio para ficar e que ele tenha uma perenidade aí muito grande e que as pessoas saibam aproveitar esse espaço. Obrigado, Edson. Eu agradeço.